Então, ácidos carboxílicos, gente, por que é tão importante a gente estudar ácido carboxílico? Principalmente na área de saúde, o ácido carboxílico, ele é uma das funções orgânicas mais aplicadas na questão do entendimento de medicamentos, né? Muitos dos medicamentos, eles apresentam pelo menos um grupo ácido carboxílico ou algo semelhante. É um grupo semelhante ou dos seus derivados, né? Se nós formos observar, o próprio ácido acetilsalicílico, ele possui em sua estrutura o grupamento carboxílico, então, o próprio paracetamol, ele tem um derivado do ácido carboxílico. Então, se a gente for analisar, realmente, boa parte dos medicamentos, ele tem pelo menos um grupo ácido carboxílico, ou então tem um derivado dele, né? Então, é importante a gente entender isso. Tanto que uma das funções principais dos ácidos carboxílicos é justamente o mecanismo de defesa, ele é excelente bactericida. Então, nós temos essas características aí que são peculiares aos ácidos carboxílicos. O vinagre é um excelente bactericida. Na verdade, vocês podem estar utilizando o próprio vinagre para poder fazer a limpeza e a desinfecção de ambientes, né? Que o pessoal está falando, o que vou usar se não tiver o álcool e tal. O próprio vinagre, uma diluiçãozinha do vinagre é excelente para fazer essa desinfecção. Inclusive, o vinagre, se você fizer uso dele como no gargarejo, né? Você também alivia muito a proliferação bacteriana na garganta. Ele é excelente para isso, certo? Só que quando a gente bebe ele, a gente arrebenta com tudo, com todo o organismo, porque ele não suporta a acidez, certo? Então, o que acontece? Os ácidos carboxílicos também são muito utilizados como acidulantes, conservantes, tanto que a fermentação do álcool, né? Quando ele fermenta, ele vira o vinagre, ele conserva bastante os alimentos, só que também dissolve bastante, né? Porque como ele é mais reativo, ele acaba dissolvendo a matéria orgânica também. Por ser um ácido, ele é desidratante, né? Outra coisa também é que os ácidos carboxílicos, em alguns casos, eles são utilizados como mecanismo de defesa. A formiga mesmo, por exemplo, quando a formiga ou a abelha ou outros insetos principalmente, quando eles ataca a presa ou ataca alguém, na verdade ele injeta uma quantidade de ácido fórmico que permite o ardor, aquela queimação. Muitas vezes injeta uma quantidade de ácido, um determinado ácido carboxílico que vai dissolver a sua presa, né, para assim facilitar a digestão, certo? Então, essas são as principais características dos ácidos carboxílicos. Então, vamos lá. O que a gente tem, então, no ácido carboxílico? Vamos aprender um pouquinho sobre ele. Primeiramente, característica orgânica do ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele possui em sua estrutura o grupo carboxílico. Né? O grupo carboxílico, na verdade, é a presença do grupamento acil. Esse grupamento aqui é o que nós chamamos de grupamento acil, né? Esse grupamento acil, ele tem o ácido carboxílico, que é a presença da hidroxila, e esse grupamento acil, que é os derivados do ácido carboxílico, que a gente vai ver, né? Mas eu escrevo logo aqui, é o que? O grupamento acil com as suas outras características. Aqui pode ser, vamos botar aqui, pode ser um haleto. O grupamento acil pode ser um éster. O grupamento acil pode ser uma amida. O grupamento acil pode ser um diéster. Que é o anidrido, certo? Todos esses aqui são derivados do ácido carboxílico. Então, o grupamento acil ele aparece em todas essas estruturas aqui. Oi? Sim, na verdade, tem alguns que falam que o próprio vinagre de
de maçã ele é melhorzinho, né? Ele é mais eficiente. Mas o vinagre em si qualquer um serve, entendeu? Porque o que importa não é o sabor dele, é a presença do é, ácido acético. O ácido acético que é a substância desinfectante, certo? Então, deixa eu só passar aqui, que senão eu não enxergo as mensagens de vocês. Então, os ácidos carboxílicos, todos eles, o grupo acil, ele é encontrado no ácido carboxílico e os derivados. Então, se nós formos observar, os derivados do ácido carboxílico apresentam em sua estrutura esse grupamento acil, podendo ser com aleto, um éster, uma amida, podendo ser, no caso, um anidrido. Certinho? Então, vamos lá. O que acontece? Então, a presença desse grupamento permite o ácido carboxílico ele ter características próprias, né? Uma delas, né, que a gente já sabe que é característica de todo ácido, ser desidratante. Vou apagar aqui. O ácido ele é desidratante, tanto que essa capacidade desidratante ela é usada na medicina até mesmo para o tratamento de pele. O que acontece? Todo mundo já ouviu falar no ácido benzoico, né? O ácido benzoico é um exemplo de um ácido carboxílico que é muito utilizado, principalmente na área de cosmético. Ó, gente, eu estou tentando seguir, eu estou com o slide aberto aqui, tentando seguir os passos do slide, para não dar muita informação para vocês, que vocês não têm onde acessar. Aí o slide é o caminho, beleza? Então, vocês podem seguir o slide lá, que eu vou tentar seguir ao máximo o que está no slide. Vamos lá. O ácido benzoico, ele é um ácido carboxílico muito aplicado na medicina. Até mesmo, tanto que ele é utilizado no tratamento de pele. A mulherada aí que gosta de fazer limpeza de pele, fazer essa retirada de espinhas, essas escamas que acaba deixando na pele, ela é tratada principalmente com ácido benzoico. O ácido benzoico ele vai digerir, né, essa camada superficial da pele. Digerir, não vou botar digerir, mas a ideia é essa. Ele vai queimar toda essa parte superficial da pele, e ao queimar essa parte superficial da pele, vai soltar essas escamas, como eu falo, vai descascar, e com essa esfoliação, né, vai ser retirada toda essa camada e uma nova pele vai nascer por cima. Vai nascer, na verdade. Essa nova pele, essa renovação da pele é o que faz com que a pele do rosto ou ambientes, qualquer outra parte do corpo, possa ficar um pouco mais rejuvenescida. Entenderam? Então, é muito aplicado mesmo. Inclusive, o próprio ácido benzoico ele era usado também na medicina anterior, como antisséptico, limpava, assim como os fenóis também, né? Beleza. Então, vamos lá. Então, alguns ácidos importantes, né? Que mais comumente a gente encontra ele, além do ácido benzoico, como eu falei com vocês, é o próprio ácido acético, né? O ácido acético e o ácido fórmico, né? Esses três ácidos aqui são muito utilizados, né? Podemos observar ácido benzoico, o ácido acético em alimentos e o ácido fórmico também. Ele é muito aplicado também, principalmente como síntese, né? Então vamos lá. O que acontece? Quais são as características que nós vamos encontrar nos ácidos carboxílicos? Oi? Vai arder? Vai arder o quê, moço? Olívio, não entendi. E vai arder? Arder o quê, velho? A garganta? Ah, sim, o esquema que é uma beleza. Tem um tratamento que é feito com ácido benzoico, que é feito com uma chama rejuvenescimento, que esse tratamento cria uma camada espessa na superfície da pele que a pessoa não consegue ficar
não consegue movimentar os músculos do rosto, porque se movimentar, rasga, né? Então, ele precisa ficar com um tempo tipo assim, 2 meses, só se alimentando no canudo para poder retirar essa camada. O tratamento é doloroso, mas depois vale a pena, né? Quem gosta desse tipo de atitude, ficar, né, buscando a estética, sofre um pouquinho, mas consegue. Então, até 4 carbonos, os ácidos carboxílicos são muito solúveis, né? Na verdade, até 5 carbonos a gente encontra uma solubilidade elevada. Até 4 eles são extremamente solúveis. A partir de 5 a solubilidade dá uma reduzida, mas eles ainda são considerados solúveis com 5 carbonos. Tanto que ele faz parte do grupo SA, do que nós já vimos lá no grupo de solubilidade, como grupos solúveis em água, né, de ácidos carboxílicos. E agora, por que ele é solúvel em água? Outro detalhe também é que o ponto de fusão e ebulição dos ácidos carboxílicos são geralmente considerados maiores dentro dos compostos orgânicos. Porque os ácidos carboxílicos, tirando os sais, né, que geralmente são maiores mesmo, mas os sais são derivados dos ácidos carboxílicos. Então, se nós formos pensar dentro dessa perspectiva, os ácidos carboxílicos apresentam ponto de fusão e ebulição muito altos comparados aos outros compostos orgânicos, né? E isso é devido a isso aqui, ó, a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é o ponto-chave dessas características, dessas propriedades dos ácidos carboxílicos. Ele consegue realizar a ligação de hidrogênio com outros ácidos carboxílicos de maneira muito forte. Tanto que ele tem 2 sítios aqui, ó, para realizar a ligação de hidrogênio. A interação ali, naquele grupo, é tão forte que ocasiona essas propriedades mais intensas, tipo a solubilidade, tipo ponto de fusão e ponto de ebulição, e assim sucessivamente. Certo? O mesmo acontece com sua reatividade. A presença desses 2 oxigênios na extremidade torna o ácido carboxílico extremamente reativo, né? Comparado aos outros grupos orgânicos, a reatividade desse composto é muito alta, né? Então, os ácidos carboxílicos são muito reativos, são um dos mais reativos dos compostos orgânicos, beleza? A nomenclatura, como vocês já sabem, né? Que desde o início a gente sempre trabalha muito. O grupo funcional carboxílico ele é sempre o principal. Então, se nós formos analisar aqui, vamos supor que eu tenha um ácido assim, dessa maneira. Se eu tiver um ácido dessa maneira aqui, o que é que nós vamos observar? Na verdade, o grupo principal é o grupo carboxílico, tanto que ele é o carbono 1. Aí, em contraparte dele, a cadeia, né? Então, o restante que tem, além dela, são ramificações. Neste caso, eu tenho a ramificação hidróxido e tenho a ramificação metil. Então, neste caso aqui, eu vou ter o ácido, no caso 3-hidróxido, 3-metil. Aí vem 1, 2, 3, 4, butanóico. Certo? Essa é a nomenclatura oficial da IUPAC, sempre terminando com oico, certo? E tem a nomenclatura também usual, que é o uso dos nomes comuns de 4 carbonos. O que acontece? No caso com 4 carbonos, é utilizado o termo butírico, né? Você tem o metanoico, que é o fórmico, etanóico, que é o acético, propanoico, que é propiônico, butanóico, que é o butírico, e pentanoico, que é o valérico.
Aí você tem o valérico e o isovalérico, porque são 5 carbonos, né? Então, esses aí são os usuais dos compostos. Eu acho que alguém pediu pegar. Isso. Não, pediu não. Então, não tem ninguém pedindo ainda não. Então, o que acontece? Esse daqui, como são 4 carbonos, é chamado de butírico. Aí vem uma questão importantíssima. Olha só, importantíssimo. Quando a gente usa o nome comum, nós não utilizamos a numeração do carbono como carbono 1 a partir do carbono carboxílico. Porque como ele já é o carbono 1, as outras numerações a gente vai utilizar o alfabeto grego, que é alfa, beta, gama, e assim sucessivamente. Ó. Então, neste caso aqui, o que a gente vai ter? Tá vendo? Carbono 1, carbono 2. Aí começa a contar daqui. Alfa, beta e gama, certo? Observe, ó. Carbono alfa. Na verdade, o que é o carbono alfa do ácido carboxílico? É o segundo carbono. E não é o primeiro. O primeiro é sempre o grupo carboxílico. Então, alfa, quando vocês aprenderam lá em bioquímica, carbono alfa. Carbono alfa é, na verdade, o segundo carbono da cadeia, e não o primeiro. O carbono alfa é aquele que tem, principalmente em aminoácidos. É o carbono alfa que tem o grupo carboxílico e o grupo amino ligado. Na verdade, por quê? Porque ele é o segundo carbono. Qual foi a pergunta de Antônio ali? Fala o de 3, de novo. Propiônico. Então, o que acontece? Como seria o nome disso daqui, nome usual? Seria o ácido. No caso, beta hidrox, beta metil, butírico. Certo? Ao invés de ser butanóico, utiliza o termo butírico. Tranquilo? Que aí a gente tem tem os outros, né? A partir de 6 também, mas geralmente a gente trabalha só comigo aqui, você só trabalha até 5, né? Porque 6 em diante já é só questão mesmo de decorar a nomenclatura. Mas é o fórmico, né? É o acético, propiônico, butírico e o valérico. Certo? Esses aí são os compostos ácidos carboxílicos que nós vamos trabalhar principalmente aqui sobre ácido carboxílico. A nomenclatura comum só até valérico, beleza? Então, fórmico com 1 carbono, acético com 2, propiônico com 3, butírico com 4 e valérico com 5. Certo? O isovalérico também é valérico, né? Só a diferença é que ele é ramificado. Certo? Então, o grupo carboxílico ele é sempre o principal. Então, sempre nós vamos levar em consideração ele como principal. Ele só não é principal quando tem o grupamento sulfônico, que aí o sulfônico ele tem sua preferência, né? Oi. No caso, não entendi. Qual é a denominação para o carbono 5? É alfa, beta, gama, delta, o alfabeto grego em si. Vai seguindo. Mas até o que a gente vai utilizar aqui, ó, no caso, Tônio, os principais é alfa, beta, gama, delta e esse Azinho aqui que eu esqueci qual é. Beleza? Seria carbono 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Continuando. Então, a nomenclatura é sempre baseado nessa característica, né? Sempre tomando ácido carboxílico, o grupo como principal e os demais seguindo a partir dele. Ele sempre carbono 1 e os demais seguindo a partir do carbono 2. Carbono alfa é sempre o carbono 2, que é importante a gente lembrar quem é o carbono alfa, viu? Carbono alfa é sempre o segundo carbono depois do grupo principal. Porque assim, ó, também temos carbono alfa dos aldeídos
dos aldeídos, que o carbono 1 é o aldeído, carbono alfa é o segundo, beleza? Mas ele é destacado mais nos ácidos carboxílicos. Então, gente, o que é que acontece? O grupo carboxílico, né, ele é o ponto-chave, né? Se nós formos analisar deixa eu só apagar aqui para escrever de novo. O que acontece? Então, ele é o ponto-chave de nosso estudo, né? Então, para isso, a gente precisa entender como é que funciona o grupo carboxílico. Primeiramente, o que nós temos nesse grupo carboxílico? Nós temos 2 oxigênios, sendo um deles o grupamento acil, né? O grupamento acil aqui, que é a ligação dupla, e aqui o grupamento hidroxila. O que nós vamos observar? Primeiramente, esse é um carbono, ele é do tipo sp2, né? Esse carbono sp2, ele tem uma geometria trigonal planar, né? Mas esse oxigênio já é sp3 e tem uma geometria angular. Então, se a gente fosse pensar dessa maneira, esse hidrogênio aqui é o único que está girando, que é do oxigênio aqui em torno do eixo. Esse hidrogênio fica ali, ó, fica ali girando, né? Fica ali girando em torno da ligação. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem aqui um ângulo de mais ou menos 106 graus, né? Que varia de 104 a 109. Também aqui 106. Então, uma média de 106 graus nesses ângulos aqui. Beleza? Mas, o que é que me interessa aqui, na verdade? Isso porque esse oxigênio fica se movimentando, beleza? Então, há uma movimentação. Mas o que é que me interessa nisso aqui? É a presença da ligação π. Aqui nós sabemos que tem uma ligação π. Nós sabemos que a ligação π é uma ligação frágil. Se ela é frágil, ela pode ser quebrada. Então, ela pode virar um par de elétrons desse oxigênio. Né? Então, aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter as estruturas de ressonância do grupamento carboxílico. Tendo o que aqui? Aí ele vai ter esse oxigênio negativo. O carbono fica positivo, ligado a esse oxigênio. Aí, nós vamos observar que esse oxigênio pode cair aqui e virar uma ligação dupla. E o oxigênio que fica com a carga positiva. Certo? Então, ele fica um transformando no outro o tempo inteiro. Mas o que me interessa saber aí? Que quem vai ficar com a carga negativa, principalmente, é o oxigênio acílico, tá vendo? Então, ele é a região rica em elétrons, consequentemente, a região com possibilidade de ataque eletrofílico, e o oxigênio da hidroxila e o carbono é a região eletrofílica que pode atacar, sofrer um ataque nucleofílico. Então, por aqui já dá para perceber que o ácido carboxílico ele sofre ataque nucleofílico e eletrofílico. Ou seja, o carbono ele fica positivo, ou seja, podendo sofrer ataque nucleofílico, assim como o oxigênio, e o oxigênio do grupamento acilo fica com uma carga negativa parcial, isso permitindo um ataque eletrofílico. Tanto que os eletrófilos vão atacar sempre esse oxigênio e os nucleófilos sempre vão atacar por trás, geralmente o carbono. Tudo bem? Então, nós vamos observar essas características do grupamento carboxílico. Uma outra coisa importante do ácido carboxílico, como ele é um ácido, ele pode ser o quê? Sofrer ionização. Né? Então, para as reações de ataque nucleofílico e eletrofílico, nós entendemos que ela funciona desta maneira. Mas agora a gente vai analisar o ácido carboxílico como realmente um ácido, né? Qual é a característica dele? O próprio nome já diz, ácido, ele é um composto que libera em solução o grupamento hidrônio, ou seja, libera H+, em solução, permitindo que a solução se torne mais ácida. Então, há uma facilidade de perder esse H+. Então, para a gente entender, todo ácido, né, vocês já viram lá com Rafinha, todo ácido sofre ionização. Então, o ácido carboxílico não é diferente. Também sofre ionização. Então, vamos pegar um exemplo de um ácido carboxílico, que é o ácido acético. Observe bem, o ácido acético é um ácido que sofre ionização. Em água,
ele vai sofrer ionização, né? Formando o quê? Hidrônio. Certo? Essa ionização está em equilíbrio, que vocês já aprenderam com Rafinha, equilíbrio químico, né? E estão vendo o equilíbrio químico também agora em analítica, né? Acho que vocês estão com analítica com ele. Ou é semestre que vem, não lembro, acho que semestre que vem. O que acontece? Então, o ácido carboxílico, ele sofre ionização, né? Nessa ionização, ele vai liberar o hidrônio, e assim a gente tem uma equação de equilíbrio. Se temos a equação de equilíbrio, nós temos aqui a gente considera aqui como produtos, é o produto da ionização, e aqui nós temos os reagentes. Então, nesse processo de análise da equação de ionização, nós vamos observar que existe uma constante de ionização aí do ácido, que é Ka, que é produto sobre reagente. Concentração do acetato vezes concentração de hidrônio dividido pela concentração do ácido acético. Resumidamente, nós vamos ter aqui o produto, que é a fase ionizada, certo? E o reagente, que é a fase não ionizada. Significa que fase ionizada, a gente geralmente chama de fase aquosa. E a fase não ionizada nós chamamos de fase orgânica. Certo? Aí vocês lembram lá de que nós vamos lembrar de coeficiente de partição, que nós já falamos na primeira unidade. Então, fase aquosa e fase orgânica nada mais é do que o ácido ionizado e o ácido não ionizado. Então, o que nós vamos observar? A fase aquosa é quando ele tem uma tendência de ficar mais ionizado. No caso, quem se destaca a fase orgânica é quando o ácido é muito fraco e ele ioniza muito pouco. O ácido carboxílico, geralmente são compostos que, os ácidos carboxílicos, no caso orgânico, né? São compostos ácidos mais fracos. Como eles são compostos ácidos mais fracos, então significa que a ionização dos ácidos carboxílicos em si realmente são menos eficientes quanto a dos ácidos inorgânicos, né? Por exemplo, ácido sulfúrico, ácido nítrico, o ácido clorídrico, que são compostos inorgânicos. Mas, dentro dos compostos orgânicos, existem os ácidos mais fortes e os ácidos mais fracos, certo? Mas, de um modo geral, os ácidos orgânicos, eles são ácidos fracos, de um modo geral, beleza? Mas, para a gente, nós vamos estudar os ácidos orgânicos fortes e fracos. Ó, dentro dos ácidos orgânicos existem os fortes e os fracos. Beleza. Os ácidos carboxílicos são considerados ácidos orgânicos fortes, porque o seu grau de ionização é um grau de ionização muito maior do que os outros ácidos que a gente encontra na parte orgânica. Mas vamos entender o seguinte. Então, a reação de ionização do ácido carboxílico nada mais é do que ele ionizando, liberando hidrônio em água. Nós vamos então entender aqui que existe o Ka. Quem é o Ka? Ka é a constante de ionização ácida. Essa constante de ionização, ela me dá uma informação importante. Olha só, nós temos concentração dos produtos, certo? Concentração dos reagentes. Se o Ka ele for grande, se o valor de Ka for grande, significa que a concentração dos produtos é alta. Se a concentração dos produtos é alta, significa que eu tenho um valor de Ka grande. Ah, mas isso quer dizer o quê? Significa que o meu ácido ele ioniza muito. Se o meu Ka for
significa que a concentração de reagentes é alta. Significa, então, que a concentração de reagentes vai estar alta, então meu K vai ser pequeno. Analisando a equação, nós vamos observar que o deslocamento do equilíbrio é principalmente para o lado dos reagentes. Então, significa que esse ácido ioniza pouco. Tudo bem aí? Então, quanto maior o valor de Ka, maior a ionização. Quanto menor o valor de Ka, menor a ionização. Certinho? Isso significa que quando um ácido ele é muito mais forte, significa que o Ka dele é alto. Se o Ka for alto, significa que nós vamos encontrar o ácido principalmente na fase aquosa. Certo? O ácido pícrico que vocês vão fazer com o Caio, né? Provavelmente semestre que vem, eu acho, em química farmacêutica, ele sempre fabrica o ácido pícrico, ele é um ácido muito forte, né? Orgânico, lógico, né? Um ácido orgânico muito forte, né? Então, e nós vamos ver por quê. Então, o que acontece? Esse ácido, ele ioniza muito ou pouco, vai depender da sua força. O ácido acético é um ácido orgânico forte, então ele ioniza bastante comparado aos demais. Beleza? Então, o valor de Ka depende da concentração do ácido ionizado. Se ele ioniza muito, significa que o Ka é grande. Se ele ioniza pouco, o Ka é pequeno. Ah, mas isso aqui implica em quê? Vamos entender aqui agora. Posso apagar essa equação aí? Vou aplicar ela novamente. Vamos lá. Gente, olha só, vamos entender o seguinte. Vamos pegar um exemplo aqui, que Ka é uma constante. Então, como Ka é uma constante, ela é um valor que é estabelecido, já é tabelado, e depende diretamente da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, geralmente maior é o Ka. Mas o Ka é influenciado diretamente pela temperatura. Vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem. Olha só. Eu quero saber a concentração de hidrônio, né? Vamos pegar aqui concentração do ácido carboxílico acético, ácido acético, a 0,02 mols por litro, né? O Ka dele é um valor de 1,8 vezes 10 a menos 5, certo? Então, eu quero saber qual é a concentração de hidrônio em solução. Ao mesmo tempo, eu quero saber qual é o pH de uma solução com essas características. Tudo bem? Tudo isso aqui é importante, a gente já consegue deduzir apenas pelas aquelas informações. O que a gente vai fazer? Primeiro, olha só. O ácido acético, a gente está falando do ácido acético aqui, né? Bota assim, ácido acético. O ácido acético. Primeiramente, o que vocês vão fazer? O ácido acético é o CH3COOH em água. Ele vai sofrer ionização, formando acetato mais hidrônio. Certo? Nesta ionização, eu vou ter o quê? Uma quantidade X de ácido. Tá vendo aí? Uma quantidade... Não, X não, vou botar assim. Concentração. Vou botar aqui de modo geral, uma quantidade... Vou botar um número mesmo. Um desse. Quando ioniza, libera um desse e um desse. Concorda? Libera um desse e um desse. Se eu tiver uma quantidade X desse aqui, ele vai ionizar formando X desse e X desse. Você concorda? Né? Por quê? Qualquer valor que ionizar, eu estou falando da quantidade que ioniza. Certo? Beleza. Mas quando a gente vai analisar
inicialmente, antes do processo de ionização, eu tenho que todo ácido acético ele está na forma não ionizada. Então, eu digo que a quantidade de ácido acético inicial é a quantidade da concentração total. No caso da 0,2 mols, correto? Então, essa quantidade inicial, eu não vou colocar como 1. Vou colocar aqui, ó. No início desse processo, eu tenho 0,02 de ácido acético não ionizado. Então, se ele não ionizou ainda, quanto é a quantidade de acetato existente em solução? 0. De hidrônio também é 0. Então, a quantidade inicial é 0,02. Desse aqui é 0, desse é 0. Uma quantidade pequena sofre ionização, que eu não sei quanto é. Uma quantidade dessa ionização vai virar acetato e vai virar hidrônio. Ao final, nós vamos ter o quê? Ó? Aqui é estado inicial, aqui é durante, e aqui é no equilíbrio. Significa o quê? Quando ele atingir o estado de equilíbrio, ele vai manter as concentrações constantes, então ela não vai variar. No início, eu peguei o ácido acético puro e joguei dentro da água. Então, no ácido acético puro, eu só tinha ácido acético não ionizado. Depois, ele ionizou uma parte, virando acetato e hidrônio. Esse processo que ionizou é durante a busca do estado de equilíbrio. E no equilíbrio, aí vem um detalhe. A quantidade de ácido inicial diminuiu, porque ela era 0,2 e parte dele se transformou nisso, correto? Então, 0,02 menos x vai dar 0,02 menos x. Então, a quantidade final é 0,02 menos x. Aqui, vai dar era 0 no início mais x, então o final vai ser x. Aqui também vai ser x. Então, as concentrações no estado de equilíbrio são essas. Tudo bem aí? Ah, mas onde é que eu vou aplicar isso? Lembra lá do Ka, que a gente fez antes. Ka é igual a concentração de acetato vezes a concentração de hidrônio sobre a concentração do ácido não ionizado. Pronto. Ka é igual a concentração de acetato no equilíbrio, é X. Concentração de hidrônio no equilíbrio, é X. Concentração de ácido acético não ionizado no equilíbrio, 0,02 menos X. No final, Ka é igual a x quadrado sobre 0,02 menos x. Aí a gente tem o quê? Uma equação final. Isso daqui a gente aplica nessa equação aqui, todos os nossos cálculos agora. Certo? Então vai ficar o quê? Ka igual a x quadrado sobre 0,02 menos x. Gente, para a gente continuar a equação aqui agora, a gente precisa fazer uma análise, né? Uma análise da concentração ácida, né? E do Ka. Olha só. Esse Ca, que nós estamos falando aqui, é esse 0,02, tá vendo? Esse Ca, nós chamamos ele de concentração analítica. O que é concentração analítica? É a concentração total do ácido acético, certo? Que corresponde a 0,02. Parte dele vai estar na forma de ácido acético não ionizado, parte dele vai estar na forma de ácido acético ionizado. Tudo bem? Então, a somatória dos dois vai dar concentração analítica. Por isso que a gente utiliza esse valor inicial, depois a parte que ionizou. E aí tem o restante. Certo? Tranquilo aí? Beleza, eu vou precisar apagar essa tabelinha aqui para explicar a vocês o cálculo. Posso apagar a tabelinha? Essa tabelinha vocês vão usar para todos os ácidos. Sempre vai ter a concentração inicial,
concentração durante e a equação no equilíbrio, a concentração no equilíbrio. Daí esses valores aqui, que vai sempre ser, no final, a gente vai sempre ter Ca menos X, XX, certo? Sempre a equação vai trabalhar em cima disso aí. Então, Ka, que a gente vai trabalhar, ó, tem mais informações, só que isso aí vocês vão ver em analítico. Não cabe a mim. Ca menos X, sempre vai ser o quê? X quadrado Ca menos X. Sempre a gente vai trabalhar com isso aqui. Certo? Sempre nós vamos trabalhar assim. Sendo que Ca é a concentração analítica. Vai lá, posso apagar aí? O que nós temos aí, então? Nós temos Ka igual a... Deixa eu botar aqui do lado, né? Para ficar melhor aqui. Ka é igual a x quadrado sobre Ca menos x. Essa é a equação geral que nós vamos aplicar. Certo? Dela vai se derivar duas equações principais. Nós vamos ter a equação, olha bem, x quadrado menos deixa eu ver aqui, mais kx menos Ka igual a zero, certo? E vamos ter a outra que é x é igual a raiz de Ka. Como chega a ela, não vou explicar a vocês, porque isso vocês vão ver em analítica que não me interessa. Certo? O que me interessa é a aplicação dessas duas equações. Tudo bem? Vamos lá. Quando é que nós vamos aplicar a equação de segundo grau? E quando é que nós vamos aplicar esta outra equação? Bom, neste caso aqui, para esta equação, a do segundo grau, nós vamos analisar uma informação antes. Qual é? Primeiramente, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o valor, né, de Ca e dividir pelo valor de Ka. Tudo bem? Se esse valor for maior que 1000, se ele for maior que 1000, nós utilizamos a equação, vou botar aqui a equação 1 e a equação 2. Nós vamos utilizar a equação 1. Se a gente pega Ka, divide por Ca e divide por Ka, e esse valor for menor que 1000, menor ou igual a 1000, a gente utiliza a equação 2. Tudo bem? Literalmente, pega o valor e divide. Vamos lá, vamos pegar aqui então para a gente fazer o teste. Ca é 0, fazer divisão. Ca é 0,02 dividido por 1,8 vezes 10 a menos 8. Ou menos 5. Menos 5. Igual. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Então vamos lá. 0,02 dividido por 1,8 exponencial menos 5. Vai dar 1.111. O valor desse resultado aqui dá 1.111. Então, observe que um valor maior ou menor que 1000, maior que 1000. Então, nós vamos utilizar a equação 1 como uma equação para o cálculo dessa informação. Beleza?
Então, toda vez que o valor de CA dividido por K for maior que 1.000, eu utilizo essa equação. Toda vez que esse valor de CA dividido por K for menor que 1.000, nós vamos utilizar a segunda equação. Beleza? Ficou claro aí? Anota aí essa informação para eu poder fazer o cálculo agora. Então, a equação que nós vamos utilizar é a equação 1. X é igual a CA, KA vezes CA. Então, vamos lá. Para a gente entender uma coisa importante, vamos lá. Gente, se o CA dividido por K for maior que 1.000, o que a gente está dizendo aí? A gente está dizendo que o grau de ionização dessa solução é pequena. Está entendendo? Ou seja, esse ácido, por mais que seja um ácido carboxílico, ainda o grau de ionização em cálculo de pH é muito pequeno. Então, ioniza pouco. Se ioniza pouco, a quantidade que ionizou a gente considera como desprezível. Então, é importante lembrar isso aí. Mas vamos lá fazer o cálculo agora, né? Cálculo. Então, X é igual a KCA. Colocando aqui agora, X é igual a raiz de 1,8 vezes 10 a menos 5 vezes 0,02 dentro da raiz. Vamos lá. Fazendo o cálculo. 1,8 vezes a menos 5 vezes 0,02. Nós vamos ter o quê? Resultado, X é igual a 3,6 vezes 10 a menos 7. Certo? Só que isso aqui tudo dentro da raiz. Vamos tirar a raiz disso aí agora. É o resultado de x é igual a 6,00 vezes 10 a menos 4. E aqui em mols por litro. Essa é a concentração de quem? Se a gente for olhar, substituir x por quê? Fase ionizada e hidrônio. Então, aqui é a concentração de hidrônio. Que é a mesma, que é igual à concentração de acetato. Certo? Então, tenho aí agora a concentração de hidrônio, que eu pedi aqui, tá vendo? E agora eu quero saber o pH. Ao mesmo tempo, tem a concentração de acetato, que a gente vai ver também um outro ponto que eu escrevi. Se a gente colocar aqui, que é o grau de ionização. Que é o álfa, né? O álfa é o grau de ionização. Como é que a gente calcula aí agora? Ó, vamos aplicar. Então, neste caso, pH, já calculei a concentração de hidrônio. Então, pH é igual a menos log, isso aqui vocês já aprenderam, da concentração de hidrônio. Então, pH é quem? Menos log de 6,0 vezes 10 a menos 4. Então, pH vai dar quanto? Deixa eu pegar, vou falar logo aqui. 6,0 SPA menos 4. Opa. Menos log 6,0 SPA menos 4. Vai dar 3,22. pH igual a 3,22. Então, significa que se eu pegar uma solução de ácido acético a 0,02, o pH dessa solução é 3,22. Independente da quantidade. Se for 1 litro, 2 litros, meio litro, 10 ml, o pH vai ser 3,22. Beleza? Qual é o grau de ionização?
O grau de ionização é uma coisa mais simples. Grau de ionização é igual Ca, ou concentração do acetato, que é 0,6,0 vezes 10 a menos 4, dividido por Ca. Tudo isso vezes 100. Então, alfa é igual a... que é 0,2, não, 0,02. Então, quanto é que vai dar? 6 esp a menos 4 dividido por 0,02 vezes 100. Que vai dar o quê? 3%. Olha que eu tenho um grau de ionização de apenas 3%, gente. Já me dá um pH consideravelmente forte. Observe que, mesmo sendo ácido fraco, o que é ácido fraco, vocês aprenderam lá com Rafinha. Ácido fraco, meio moderado e forte. Ácido fraco são aqueles ácidos que têm grau de ionização menor que 5%. Ácidos moderados, entre 5 e 50%. Acima de 50% ou mais é considerado como ácido forte. Então, forte, 50% ou mais de ionização. Moderado, abaixo de 50%, maior que 5%. E se for 5% abaixo, é considerado como fraco. O ácido acético ele é fraco, porque o grau de ionização dele deu 3%. Se o grau de ionização deu 3%, ele deveria ser levemente ácido, mas não. O pH dele está dando 3,22, certo? É um pH muito próximo do pH estomacal. O nosso suco gástrico, o pH está em torno de 2 a 2,5. O ácido acético ele atinge muito próximo disso aí, certo? Por isso que o ácido acético ele ocasiona tanto problema com gastrite, porque o pH dele é muito ácido. Quando ele cai para dentro da parede estomacal, ele arrebenta com tudo. Beleza? Gente, o ácido, então, nós temos aí o pH 3,22. Certinho? Isso mostra que o ácido carboxílico, mesmo ele sendo fraco, ele é muito forte. Que maluquice, né? Parece ter uma redundância. Sendo fraco, ele é forte. Mas, olha só, quando a gente fala forte, é em termos de característica orgânica. O ácido acético é um ácido fraco. Porém, dentro da micela de compostos ácidos orgânicos, ele é considerado um ácido orgânico forte. Beleza? Tanto que o pH de solução dele é em torno de 3,22, com uma concentração de 0,02. Certo? Grau de ionização de 3% somente. Beleza. Isso aqui, gente, ele é influenciado diretamente pelas condições do ambiente, ou seja, do meio ali que está sendo trabalhada essa substância. Todo mundo aqui já entendeu que eu vou apagar, viu? Vou apagar isso aqui tudo e vou mostrar a equação como um todo. Olha só. O que a gente, quais informações a gente precisa aqui para a parte de orgânica, né? Eu vou tentar não falar muito de analítica, porque boa parte desse conhecimento aqui é analítico. Só que a gente vai falar de orgânico porque eu preciso que vocês compreendam como é que o ácido se comporta diante de alguns meios, né? E qual a influência dele dentro do nosso organismo. Vamos lá. Olha só. Pessoal, eu falei com vocês lá no início do curso de coeficiente de partição. O coeficiente de partição é uma medida, né, física, na verdade, ela é só uma propriedade física, uma característica física das substâncias de migração. Se ele vai migrar mais para a fase orgânica ou migrar mais para a fase aquosa, né? Isso aqui nós vamos estabelecer muito com os ácidos carboxílicos também. Gente, olha só, vamos pegar aqui, por exemplo, o ácido. Deixa eu pegar um outro ácido, deixa eu pegar um aqui, né? Deixa eu pegar alguns exemplos que estão aqui já no próprio. Vamos supor que eu tenho aqui, ó,
ácido acético, o ácido cloracético, e o ácido tricloracético. Olha só, quando a gente vai trabalhar com ácidos carboxílicos, geralmente a gente não utiliza o Ka. O Ka são valores muito pequenos e tem um exponente. A gente utiliza o valor de pKa. O pKa do ácido acético é em torno de 4,74. 4,74. Do ácido cloracético, 2,86. E do tricloracético, 0,64. Ah, mas o que é o pKa? pKa é só uma forma de escrever o Ka de outra, mais facilmente, utilizando números inteiros ou mais próximos de inteiros, sem aqueles, na verdade, números não exponenciais. Como assim? Vamos supor, eu falei a vocês que o Ka do ácido acético era igual a 1,8 vezes 10 a menos 5, certo? Quando eu pego esse valor aqui e escrevo dessa maneira, ele é um número difícil de trabalhar, né? Então, o que o pessoal faz? Geralmente, tira o pKa. O que é o pKa? Nada mais é do que você tirar menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5, que é o pKa, log do Ka. E o Ka vai dar exatamente aproximadamente 4,74. Se eu quiser inverter, né? Se eu quiser inverter, eu tenho o pKa e quero calcular o Ka, o que é que eu faço? Ka é igual a 10 elevado a menos o valor de pKa. Pronto, eu já inverto, já resolve o problema. Então, qual é o valor do Ka? É igual a 10 elevado a menos 4,74. No caso, Ka vai dar 1,8 vezes 10 a menos 5 aproximadamente. Certo? Então, ó, se eu quero calcular o pKa, é menos log de Ka. Se eu quero calcular o Ka, é 10 elevado a menos pKa. Então, é só vocês inverterem aí o processo. Vocês vão utilizar na calculadora. Olha só, calculadora. Vocês têm lá como fazer o teste da calculadora, certo? Ó, aqui, calculadora, o que é que vocês vão fazer? Vamos supor que eu queira calcular aqui, ó, o Ka do ácido tricloracético. O que é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão, ó, digitar, né, 6,064 pK. Vocês vão digitar aqui, ó, Shift. Aqui é o Shift. Onde tem log, tá vendo? 10 elevado a x. Não sei se dá para vocês enxergarem aí, ó. Onde tem log, tá vendo? Acima dele tem um 10 elevado a x. Aí quando eu clico, aparece isso aqui, ó, na minha calculadora, 10. Aí eu vou aqui, ó, menos, ó, o menuzinho aqui, ó, sinal de menos, que aqui é configurando como ele é negativo, menos 0,64. Aí eu dou igual. Então, o Ka dele é o Ka é igual a 0,229. Esse é o valor de Ka desse composto aqui. Certo? Para a gente conferir para ver se está tudo certinho, vamos fazer do outro ali, ó. Shift log menos 4,74, que é do negócio. Aí deu aqui, ó, tá vendo? 1,8 vezes... Ah, mas aqui deu 0. Aí, no caso, ó, não sei se dá para enxergar aí, ó, deu 0,000018197. Aí eu venho mod, vou clicando em mod até, opa, desculpa, científico, tá vendo? Aperto 2, científico. Depois que eu aperto 2, ele pede para quantos números? Vou botar 4. Aí 1,8 vezes 10 a menos... Deixa eu botar assim, 10 a menos 5, ó. Então, vai dar exatamente o que a gente espera. Certo? Então, observe que o K aqui é 1,8 vezes 10 a menos 5. Dá 1,82.
Mas, aqui, ó o valor do Ka, ó o valor do Ka. 0,229 é o Ka do ácido tricloracético. 1,8 vezes 10 menos 5 é o Ka do ácido acético. Qual o ácido mais forte? Com toda certeza é o ácido tricloracético. Só que a gente não precisa utilizar o Ka nesse momento aqui para analisar. O pKa já resolve minha situação. Vamos lá, ó. Quanto maior o Ka, ó, vamos lá. Vamos decoreba agora, a parte decoreba. Depois vocês tiverem dúvida em relação à calculadora, vocês me falam aí que no YouTube tem vídeos ensinando como fazer, como utilizar, certo? Mas olha só, vamos lá na decoreba. Ka. Quanto maior o valor do Ka, mais forte é o ácido. Quanto menor o valor do Ka, mais fraco é o ácido. Tudo bem? Significa que Ka alto, ele ioniza muito. Ka baixo, ele ioniza pouco. Certinho? Vamos lá. Agora, ó, o termo pKa. pKa é inverso ou é uma análise inversa do Ka. Ka alto significa que o pKa é pequeno. Ka baixo significa que o pKa é grande. Então, aí você tem que inverter. pKa grande significa Ka pequeno, então significa um ácido mais fraco. pKa pequeno significa um Ka grande, então significa um ácido mais forte. Quanto maior o valor do pKa, mais fraco é o ácido. Quanto menor o valor do pKa, mais forte é o ácido. Entenderam? Essa é a decoreba. Vou apagar só a parte de baixo aqui para a gente analisar os Kas aqui. Então, aqui é como calcular o Ka e o pKa. Então, ó, aí eu tenho os valores de pKa, certo? Stephanie, a de Ka, né? Stephanie, olha só, vamos lá de novo, Stephanie. Repetir, né? Ó, Ka, o valor de Ka, quando ele é grande, é isso mesmo, né? Deixa eu repetir isso aí, né, Stephanie? É isso que você quer? Pronto. Beleza. Vamos lá. Ka grande significa que o ácido é forte. Ka pequeno significa que o ácido é fraco. Tudo bem? Ka. Quando eu uso pKa, que é isso aqui, ó, pKa, eu tirei o menos log do Ka. Então, vamos lá. pKa é inverso ao Ka. pKa grande significa que o Ka é pequeno. Então, se o Ka é pequeno, o ácido é mais fraco. Então, você faz a relação. pKa grande, Ka pequeno, ácido fraco. pKa pequeno significa que o Ka é grande. Se o Ka é grande, o ácido é forte. Então, ó, pKa pequeno, Ka grande, ácido forte. Certo? Ou mais forte. Essa é a relação. Tudo bem aí? Tranquilo. Então, ó, para a gente analisar isso aí. Por que é importante a gente fazer isso? Vamos pensar o seguinte, gente, ó. Fiz com vocês a equação de ionização do ácido, né? Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar um ácido acético. No caso, eu vou pegar o ácido acético como exemplo do que a gente está trabalhando. Vamos lá. Tranquilo aí? O que nós temos aqui? Nós temos a fase orgânica e temos aqui a fase aquosa. Lembrando, gente, que fase aquosa
é a fase que não é absorvida facilmente. Fase orgânica é a fase que é absorvida facilmente. A fase aquosa, ela é eliminada mais facilmente. A fase orgânica, ela é acumulativa. Tanto que nós temos as vitaminas, a vitamina C, por exemplo, ela é solúvel em água, então ela vai embora. Já a vitamina D e a vitamina do complexo B, elas são vitaminas mais gordurosas, então elas são acumulativas. À medida que você vai se alimentando dela, ela vai acumular. Certo? Então, o que acontece? Vamos analisar aqui agora esses ácidos aí. Olha só. O ácido acético, o pKa dele é 4,74. Tudo bem? Beleza. O ácido cloroacético, que é um cloro ligado no carbono alfa, é 2,86 o pKa. Já o tricloroacético, o valor do pKa é 0,64. Né? O que a gente pode dizer aqui? Lembra lá da relação. pKa grande, ácido, significa mais fraco. pKa pequeno significa ácido mais forte. Então, entre os três ácidos que nós temos aqui, o ácido acético é o mais fraco, porque o pKa dele é o maior. O ácido tricloroacético é o mais forte, porque ele tem um pKa menor. Então, pKa pequeno significa ácido mais forte. pKa grande significa ácido mais fraco. Qual a relação orgânica que nós temos? Primeiramente, no ácido acético, eu tenho aqui hidrogênios. No cloracético, tenho também hidrogênios. Olha só, no caso do ácido acético, eu tenho o que aqui? Ó? Tenho apenas hidrogênios, né? Se nós formos analisar, o grau de ionização depende da capacidade que esse hidrogênio tem de sair desse composto. Então, esse composto aqui tem esse hidrogênio que pode ser perdido facilmente. Se ele pode ser perdido facilmente, depende apenas dessa disponibilidade. O mesmo acontece com todos, certo? Então, se eu analisar o ácido acético, eu tenho aqui hidrogênios que tem a sua eletronegatividade é menor, então ele vai doar elétrons para o carbono, que consequentemente doa elétron para o grupo carboxílico, que doa elétron para o oxigênio, que diminui a ionização do hidrogênio. Certo? No ácido cloracético, já tenho aqui o hidrogênio doando. Só que o cloro ele puxa, porque ele é muito mais eletronegativo. Se o cloro puxa, então no caso há uma retirada de elétron do grupo carboxílico, que tira do oxigênio, que tira do hidrogênio. Tira do hidrogênio com mais força, então ele vai ficar mais facilmente ionizado. Quando a gente analisa aqui agora, já são 3 cloros puxando. Ou seja, a força aqui de atração aqui é muito maior. Então, o hidrogênio se torna cada vez mais ionizado. Então, observe, quando eu tenho grupos retiradores de elétrons ligados à cadeia carbônica, o que é que nós podemos observar? Esses grupos retiradores vão intensificar a retirada do hidrogênio, ou seja, vai facilitar que esse hidrogênio saia. Esses grupos retiradores, devido ao efeito indutivo, vão atrair os elétrons para si, né? Ó, o efeito indutivo, que é esse efeito aqui dos elétrons. Então, a nuvem eletrônica vai ficar toda distorcida para os grupos retiradores, fazendo com que o hidrogênio se ionize mais facilmente. Então, quanto maior a quantidade de grupos retiradores na estrutura, mais forte vai ser o ácido, porque ele mais facilmente vai liberar o hidrogênio. Certo? Ah, mas isso aí influencia, isso aí é a estrutura orgânica. Então, toda vez que eu perguntar a vocês, se o Ka ele é pequeno, na verdade a ideia é o seguinte: por que o pKa do ácido tricloroacético é menor do que o pKa do ácido acético? Aí vocês vão me explicar. O ácido tricloroacético, né, ele é
tem um pKa menor porque ele é um ácido mais forte. A força desse ácido é decorrente da presença dos grupamentos cloros que estão ligados ao carbono alfa, que vão atrair o elétron com muita força, e esse efeito indutivo vai ocasionar a retirada de elétrons da nuvem, né, ou seja, do grupo carboxílico, desculpa, e facilitando assim a ionização do hidrogênio. Já no ácido acético, eu não tenho esses grupos retiradores. Na verdade, eu tenho todo um grupo doador. Como esse grupo é doador, significa que o hidrogênio vai ionizar mais fracamente. Então, por isso que o ácido acético ele é mais fraco e tem um pKa maior do que o ácido tricloracético, que tem um pKa menor. Certo? Então, o pKa grande do ácido acético é porque ele é um ácido mais fraco do que o ácido tricloracético. Tudo bem? Essa é a primeira explicação que vocês têm que dar sobre o ácido, da força do ácido. Qual é a segunda? Tem a ver com fase orgânica e fase aquosa. Vamos lá. Então, o ácido acético é mais fraco do que o ácido tricloracético. Tranquilo? Beleza. Agora, gente, olha só. Essa parte, por que ele é mais fraco, a gente já entendeu, né? Devido à presença dos grupos retiradores, vão tornar o ácido mais forte. Toda vez que tiver maior número de grupos retiradores, mais forte vai ser o ácido. Certo? Aqui, no caso, observe, o ácido acético não tem nenhum, o cloracético tem um, e o tricloracético tem 3. Então, observe que a força do ácido vai aumentando à medida que eu tenho maior quantidade de grupos retiradores. Aí, se a gente for analisar aqui também outra coisa, deixa eu apagar aqui só para a gente poder, ainda vou falar mais aqui ainda da equação. Então, vamos supor que eu tenha a diferença aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, o ácido beta-cloracético e o ácido alfa-cloracético. Desculpe. Beta-cloropropiônico, alfa-cloropropiônico. A diferença nos dois, certo? Qual a diferença dos dois aí? Observe que o cloro ele está ligado no carbono 3 e aqui o cloro está ligado no carbono 2. Se nós formos olhar aí, o pKa desse daqui é menos ácido do que esse. Por quê? Observe que aqui o efeito indutivo vai acontecer com o cloro aqui também. Mas a diferença, gente, está na proximidade. Esse efeito indutivo é mais forte quando ele está mais distante ou ele é mais forte quando ele está mais próximo? Quando ele está mais próximo. Então, quanto mais próximo do grupo carboxílico, mais forte é o efeito indutivo. Mais forte é o efeito indutivo. Entenderam? Então, o que você tem aqui? Esse ácido alfa-cloropropiônico e o ácido beta-cloropropiônico tem diferença de acidez. Esse daqui é muito mais forte do que esse aqui. Por quê? Só porque o grupo cloro está mais próximo do grupamento carboxílico. Então, o efeito indutivo dele sobre o grupo carboxílico é muito mais intenso. E o efeito indutivo desse daqui sobre o grupo carboxílico é menor. Viu aí? Beleza. Então, isso aí foi para a gente entender como analisar assim, através da química orgânica a força do ácido, né? Mas o que é que se influencia dentro do organismo? Vamos lá. Vamos botar aqui, né? Que esse ácido aqui é mais forte. Mais forte. Mais fraco. O que a gente tem então, gente? Vamos lá, ó. O ácido mais forte
significa que ele ioniza mais. Se ele ioniza mais, significa que ele vai estar liberando uma grande quantidade de hidrônio comparado ao outro, né? Mas isso quer dizer o que para a gente? Eu tenho aqui, na verdade, a fase orgânica e a fase aquosa. Quando o ácido ele é mais forte, significa que ele vai estar mais na fase aquosa do que na fase orgânica. Então quer dizer o quê? Olha só, se eu fosse pegar esse ácido aí, né, os dois ácidos, e jogasse na minha pele, os dois, né, jogasse aqui na pele, joguei na pele, qual dos dois vai ser absorvido mais facilmente no meu organismo? Vai ser o ácido mais forte ou o ácido mais fraco? Vai ser o quê? O ácido mais fraco. Por quê? Se o ácido mais fraco ele vai estar mais na forma orgânica, significa que ele vai ser absorvido mais facilmente. Então ele vai se dissolver, ou ele vai adentrar na minha pele mais facilmente. Já o outro, como é mais forte, ele não vai ainda adentrar na pele para ser absorvido. Ele vai corroer minha pele, é diferente. Entendeu? Ele não vai ser absorvido, ele vai digerir a minha pele mais facilmente. Então a diferença, o ácido mais forte, ele não vai ser absorvido mais facilmente, ele vai digerir mais facilmente a pele. Já o ácido mais fraco, ele vai ser mais facilmente absorvido e digerir menos a pele. Tudo bem? Essa é a diferença. Compreenderam? Agora vamos ver aqui uma coisa, um fato importante para os ácidos, que é o que nos favorece a absorção. Influência, ó. Qual é a influência do meio no equilíbrio do ácido, né? Vamos ver primeiramente aqui a influência do meio básico. Qual é a influência do meio básico no equilíbrio do ácido? O meio é básico, tudo bem? Significa o que o meio básico? Significa que eu tenho uma quantidade de hidroxila, OH-, certo? Hidroxila em excesso. Então o pH é básico, né? O que acontece? Nós sabemos que o hidrônio ele é neutralizado pela hidroxila formando água. Então, nós vamos ter uma neutralização do hidrônio. Então, a neutralização do hidrônio faz com que a quantidade de hidrônio que diminua. Então, eu estou jogando nesse equilíbrio químico aqui hidroxila. Então, o hidrônio o quê? Diminui. Por que o hidrônio diminui? Porque a hidroxila vai neutralizar o hidrônio e a quantidade de hidrônio vai o quê? Diminuir. Certo? Enxergaram? Ó, estou jogando hidroxila no meio, no equilíbrio. Então, a quantidade de hidrônio vai o quê? Diminuir, porque ela vai neutralizar o hidrônio. Ao neutralizar o hidrônio, a quantidade dele vai diminuir em solução. Ao diminuir a quantidade de hidrônio, pelo princípio de Le Chatelier, vocês já viram com o Rafa lá em Química Geral, princípio de Le Chatelier. É o princípio do equilíbrio químico. É o que nós chamamos de perturbação do equilíbrio químico. Nós perturbamos esse equilíbrio. De que forma? Diminuindo o hidrônio. Então, eu preciso repor o hidrônio que foi retirado. Para repor o hidrônio, qual a única fonte de hidrônio aqui? É o ácido acético. Então, este equilíbrio vai se deslocar no sentido de produzir hidrônio. Tudo bem? Ao se deslocar neste sentido, a quantidade de acetato, que é a fase ionizada do ácido, vai aumentar. Certo? Para tentar repor o hidrônio que foi consumido. Ao mesmo tempo, a quantidade de ácido acético ele vai o quê? Diminuir. Então, o que nós vamos ter?
Em um meio básico, eu vou aumentar a quantidade de fase aquosa do ácido e vou diminuir a quantidade de fase orgânica. Resumidamente, no meio básico, a quantidade de ácido acético na fase aquosa é muito maior. Resumidamente, pode ser que não tenha nada no de cá. Então, quase que 100% do ácido acético no meio básico vai estar ionizado. Ele vai estar todo na fase aquosa. Isso significa o quê? Ele vai ser facilmente absorvido pelo organismo? Não. Ele vai passar direto. Tudo bem? Então, qual é a explicação que vocês têm aí? Vamos lá. Em meio básico, o ácido orgânico ele vai estar neutralizado quase que 100% na fase aquosa, porque ele vai estar todo ionizado. Então, quase que 100% do ácido carboxílico na fase básica, ou em meio básico, vai estar na fase aquosa, ou seja, vai estar na fase ionizada, vai estar na forma de íons, na forma do ânion correspondente, que é isso aqui. Tudo bem? Então, ele não vai ser facilmente absorvido. Tranquilo? E o meio ácido? O ácido tem o quê? Excesso, excesso de hidrônio. Certo? Então, no meio básico, olhe bem, eu agora não vou colocar agora meio ácido. Então, vou colocar e vou adicionar esse equilíbrio hidrônio. Quando eu coloco hidrônio no equilíbrio, já tem hidrônio, então a quantidade de hidrônio vai o quê? Vai aumentar. Tudo bem? Ó, contrário agora. Viu? Então, eu perturbei o equilíbrio. De que forma? Aumentando a quantidade de hidrônio. Pelo princípio de Le Chatelier, eu tenho que voltar ao equilíbrio. Para voltar ao equilíbrio, eu preciso consumir o hidrônio. Então, para consumir o hidrônio, só existe uma forma. É esse acetato reagir com o hidrônio e voltar a ser ácido acético. Então, o que vai acontecer nesse processo? Para isso acontecer, a quantidade de acetato vai ter que diminuir, porque um vai reagir com o outro. E a quantidade de ácido acético não ionizado vai aumentar. Então, em meio ácido, a quantidade de hidrônio aumenta, a quantidade de acetato diminui e a quantidade de ácido não ionizado aumenta. Observe que no meio ácido, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido, né, de consumir o hidrônio. Ao consumir o hidrônio, estou aumentando a quantidade de ácido não ionizado. Consequentemente, no meio ácido, eu vou aumentar a concentração do ácido na fase orgânica e diminuir a concentração do ácido na fase aquosa. O que é que nós podemos entender disso? Que em meio ácido, o meu ácido carboxílico vai estar praticamente todo não ionizado. Olha só, meio básico, ele vai estar ionizado. Fase aquosa maior do que fase orgânica. Certo? No meio ácido, ele vai estar não ionizado. Então, fase orgânica maior do que fase aquosa. Certo? Então, aí é a diferença nossa. Então, gente, o ácido carboxílico, se ele for um medicamento, nós temos, né, na verdade, vamos relembrar aí, nós temos duas regiões de fácil absorção do medicamento, que é no estômago
e no intestino, né? Um pouco mais abaixo. O estômago, o que acontece? Ele é rico em quê? Em meio ácido, porque o estômago ele está com suco gástrico com pH em torno de 2. Já no intestino, é um meio básico, que está com pH em torno de 8, 8,5, né? O que a gente tem então aí? No estômago, os ácidos eles vão estar na fase orgânica. Então, vão estar pouco ionizado, praticamente nada de ionização. Já no intestino, esses ácidos vão estar ionizados, praticamente 100% dele na forma ionizada. Aí o que a gente pode entender? Que no intestino o ácido não é absorvido facilmente. Já no estômago ele é absorvido facilmente. Ele entra na parede estomacal mais facilmente do que na parede intestinal, certo? Então todo o medicamento com características ácidas ele é mais facilmente absorvido no estômago do que no intestino. Então, se você consumir um medicamento ácido, ele vai passar pelo seu canal digestório até chegar no estômago. Ao atingir o estômago, ele vai encontrar um pH ácido. Ao encontrar esse pH ácido, ele vai todo para a fase não ionizada e vai ser absorvido no estômago. Aí ele entra pela mucosa estomacal e entra na parede estomacal e cai na corrente sanguínea. Tudo bem? Então, copiei. Se o medicamento, sim, só para voltar. Se o medicamento ele for básico, ele vai ser absorvido mais facilmente no intestino. Que ele vai chegar no estômago, ou ao contrário, né? Consumir um medicamento básico. Ele vai chegar no estômago e vai estar ionizado, quase que 100%. Então, ele não vai conseguir ser absorvido no estômago, então ele vai passar direto. Quando ele chegar no intestino, ele vai o quê? Sofrer o contrário, vai para a fase não ionizada. Quando chegar no intestino, ele vai para a fase não ionizada, então ele é absorvido facilmente. Então, medicamentos ácidos são absorvidos no estômago, medicamentos básicos são absorvidos no intestino. Tranquilo aí? Posso apagar e dar continuidade? Beleza. Vou apagar, hein? Então, vamos lá. Então, o ácido ele é absorvido mais facilmente no estômago e as bases são absorvidas mais facilmente no intestino. Compostos com ácidos carboxílicos, estômago. Compostos com aminas, intestino. Vamos lá. Gente, outro fator importante, né? Vamos lá. Os sais de ácido, como é o comportamento dos sais de ácidos carboxílicos? Vamos pensar o seguinte: neutralização do ácido carboxílico. Vai formar um sal, né? Vamos lá. Vamos pegar o próprio ácido acético, que é o que a gente está trabalhando, vai reagir com uma base forte. Vamos pegar aqui o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é uma base forte que, ao entrar em contato com o ácido acético, vai formar o sal. Certo? Aí vai formar esse sal. Observe que não é equilíbrio, viu, gente? Então, aqui é o sal, acetato de sódio. Acetato de sódio. Tudo bem? Então, observe que o ácido acético ele foi neutralizado por uma base forte, formando um sal. Tudo bem? Então, essa neutralização é 100%. Ela é deslocada toda para o lado da formação do sal. Porque a base é forte. Certo? Beleza. Então, é assim que nós temos a formação de um sal, de um ácido carboxílico.
Aí vai acetato de sódio, benzoato de sódio, e assim vai. Pode ser o potássio, o dióxido de potássio também, como pode ser outras bases fortes também. Tá aí tranquilo, né? Beleza. Então, esse é um sal. Vamos analisar aqui agora como é o comportamento desse sal orgânico no nosso organismo. Vamos lá. Gente, olha só. Primeiramente, o que é o sal? Vamos supor que eu não neutralizei, eu já tenho o sal lá pronto, né? Quando eu jogo esse sal com água, em água, né? Na verdade, ele é um sal, então eu jogo ele em água, né? E só jogo ele em água. Como ele é um sal, ele é um composto iônico. Então, se ele é um sal, ele é um composto iônico, então ele vai sofrer dissociação. Vamos ter aqui a formação do acetato mais Na+. Certo? Tudo isso aquoso. Então, o sal, ele se dissolve em água facilmente. Se for uma base forte, que é o caso do hidróxido de sódio. Então, eu tenho ali acetato de sódio em solução. Eu vou ter o acetato de sódio ali, de boa. Só que o sódio, ele veio de uma base forte. O acetato veio de um ácido fraco. Por que um ácido fraco? Porque é um ácido orgânico, né? O que acontece? A água, vocês vão ver em analítica com mais intensidade, ela sofre um fenômeno que nós chamamos de autoprotólise. O que é a autoprotólise da água? A água tem solução. Então, se você pegar uma solução de água pura, na verdade, um copo com água pura, ela vai ter um percentual muito pequeno de quê? De ionização. Vai ionizar parte da água e vai virar hidrônio e hidroxila. Certo? Um equilíbrio. Tranquilo? Então, até aí tranquilo, beleza. Numa boa. Gente, agora tem um detalhe. Se eu estou jogando o acetato de sódio em água, o que vai acontecer? Olha só. Esse acetato de sódio, esse acetato ele vai se interagir com o hidrônio da água. Hidrônio e acetato. O que vai voltar a ser? Ó, o acetato mais hidrônio vai voltar a ser o ácido. Observe, o acetato do acetato de sódio vai se interagir com o hidrônio da água e vai formar o quê? Voltar a ser o ácido não ionizado novamente. Ah, mas aqui a quantidade é o quê? É bem pequena, porque eu estou falando de uma base forte. Isso vai acontecer, gente. Se eu pegar uma solução de sal, ele vai virar, uma parte dele vai virar ácido. Entendeu aí? Então aí eu tenho o equilíbrio do sal. Então, sal de composto orgânico, o sal orgânico de um ácido carboxílico, ele pode sofrer um fenômeno que nós chamamos de hidrólise. O que é a hidrólise? É ele voltar a ser o ácido que ele era antes, em meio aquoso. Tudo bem? Então, isso vai acontecer. Vai. Tanto que influencia diretamente no pH. Vou apagar aqui para a gente mostrar o cálculo. Beleza? Então, vamos lá. Então, hidrólise do sal. Vou manter aqui a parte de cima. Vou mostrar agora
Só o equilíbrio. Beleza? Eu vou apagar aqui. Certo? Como é que é o equilíbrio do sal? Vamos lá. Aqui o acetato, né? Então, o acetato mais água em equilíbrio vai formar o ácido acético e vai liberar hidroxila. Esse é o equilíbrio. Aqui a gente não vai ter Ka, aqui a gente vai ter Kb. Certo? Concentração ácido vezes concentração de hidroxila, concentração do acetato. Ah, por que Kb? Porque Ka libera hidrônio, Kb libera OH. Então, na verdade, o sal do ácido carboxílico, ele se comporta como uma base. Aí a gente vai ter aquele cálculo, né? Lembra do calcular? Só que aqui a gente vai calcular a concentração, o X lá, né? Mesma coisa, ó. X, X, e aqui é CS menos X. E ácido, tá. Então, o que a gente vai ter aqui? Kb é igual a x quadrado sobre CS menos x. Só que aqui a gente não vai ter dois caminhos. A gente só vai trabalhar com um, que é x é igual a raiz de Kb vezes CS. Tudo bem? Vou botar de outro pouquinho. Kb é igual a x quadrado CS menos x. Quem é CS? Concentração do sal, ó. Concentração do sal. Então, x é igual a raiz de CS vezes Kb. Pronto, então aqui a gente vai ter o cálculo final da concentração agora de quem? De hidroxila. Tudo bem? Então, o que a gente vai ter aí? De modo geral, o que a gente vai ter? Concentração de hidroxila é igual a raiz da concentração salina vezes o valor do Kb. Kb é igual a Ka sobre Kw. Kb é igual, no caso do ácido acético, 1,8 vezes 10 a menos 5 dividido por Kw, que é 1,10 vezes 10 a menos 14. Kw é um valor tabelado, viu, gente? Kw é igual a 1,0 vezes 10 a menos 14. Para a gente, é esse valor aqui sempre. Não vai mudar. Tudo bem? Para o que a gente quer. Então, Kb aqui é igual em calcular aí agora na calculadora, né? Então, a gente vai pegar o quê? O valor do Ka, que a gente já tinha antes, 1,8 exponencial menos 5, dividido por 1,0 exp menos 14. Oh, inverti. Desculpe, gente, inverti aqui, ó. Só inverti o cálculo aqui. Kw. Botei Ka sobre Kw sobre Ka. Que no caso é 1,0 vezes 10 a menos 14, dividido por
1,8 vezes 10 a menos 5. Inverti. Eu inverti 1,0 expoente a menos 14 dividido por 1,8 exp a menos 5. 1,0 exp a menos 14 dividido por 1,8 exp a menos 5. Vai dar 5,55 vezes 10 a menos 10. 5,55 vezes 10 a menos 10. Bom, aí agora a gente já sabe o valor de KB aqui para essa situação. Para o ácido acético, o KB sempre vai ser isso aí, né? Não vai mudar. Então a gente já sabe como calcular. Então a gente vai usar esta fórmula com este valor de KB. Sempre, sempre. Aí vem, se a gente sabe o valor da hidroxila, a gente tem condições de saber o pH, né? Porque pH é igual a 14 menos pOH, que é o que nos interessa aqui, certo? E pOH é menos log dessa concentração aqui. Vamos fazer um exemplo aí. Posso apagar aí? Então vamos lá. Vou fazer um exemplo aqui, usando essas fórmulas. Vou dar os valores, né? Então, na neutralização do ácido carboxílico, a gente vai ter o sal. Vamos lá, vamos supor que eu tenho a concentração salina. Peguei lá, ó, concentração salina de 0,2 mols por litro, certo? O Ka do ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5, certo? O valor do Kw é igual a 1,0 vezes 10 a menos 14. A pergunta é, qual é o pH da solução desse sal? Como é que a gente faz isso? Né? Aí a gente tem as fórmulas. Concentração de OH é igual a raiz de CS vezes KB. E vem pH é igual a 14 menos pOH, né? E pOH é igual a menos log de concentração de OH menos. Certo? Então é só a gente aplicar a fórmula agora. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Calcular o valor de KB. KB é igual a KW sobre KA, que é o valor tabelado, é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5 sobre 1,0 vezes 10 a menos 14. Ou, sempre ver. 14. Então, KB é igual a 5,55 vezes 10 a menos 10. A gente fez no instante, né? Aí vem, já sei o valor de KB. Agora, concentração de OH menos igual a raiz de 5,55 vezes 10 a menos 10 vezes concentração do sal, 0,2. Então, concentração de OH menos é igual, deixa eu jogar na calculadora, 5,55 SP é menos 10,2. Aqui vai dar 1,1
1 vezes 10 a menos 10 dentro da raiz. Concentração de OH menos igual a 1 0,54 vezes 10 menos 5 mols por litro. Aí agora a gente calcula o POH. Menos log disso aí. Então, POH é igual a 4,977. Então, pH a 14 menos 4,977 igual a 9,023. Então, esse é o valor do pH dessa solução salina. Certo? Então, vamos lá de novo. O que é que eu fiz? Tem um sal de acetato de sódio de 0,2 mols por litro. K dele é 1,8 vezes 10 a menos 5. KW já é um valor tabelado. Aí a gente usou essas formas. Primeiro eu calculei o KB, que a gente precisa. 5,55 vezes 10 a menos 10, que é o KW dividido por K. Peguei a concentração de hidroxila, que é CS vezes KB. CS 0,2 vezes KB, que é 5,55 vezes 10 a menos 10. Depois, tirei a raiz desse resultado. Deu 1,054 vezes 10 a menos 5, que é a concentração de hidroxila. Tirei o pOH disso, achei 4,977. Só que eu quero pH. pH, então, é quanto? 9,023. Que é 14 menos esse valor. Então, significa o quê? Que a solução de acetato de sódio a 0,2 mols vai me dar um pH de 9,023. Vamos supor que vocês queiram trabalhar com um ambiente que precise de um pH mais básico. Pegar uma solução de acetato de sódio vai dar um pH básico. Entenderam aí? Então, ó, isso daí vocês vão ver mais profundamente, na verdade, em analítica, que não é o que a gente quer aqui. Eu só estou querendo aqui, se vocês observarem, eu só estou falando de ácido carboxílico e seus derivados, sais dele, tudo. Não estou falando das outras coisas, né? Então, ó, eu falei a vocês, ó, o que eu falei com vocês? Falei do ácido, como é que ele se comporta e como é que o sal desse ácido se comporta. Tudo bem? São duas situações diferentes. Então, se eu pegar uma solução de acetato de sódio e colocar um papel tornassol vermelho, ele vai ficar azul. Entenderam? Se eu pegar uma solução de ácido acético e colocar um papel tornassol azul, ele vai ficar vermelho. Então, observe que o ácido, papel tornassol vermelho. O sal desse ácido, papel tornassol azul. Então, ele vai ficar vermelho no ácido puro, vai ficar azul no sal desse ácido. Certo? Vamos lá. A última coisa aqui, só para concluir. Como é que o sal se comporta frente a um ácido? Né? Vou pegar aqui o acetato de sódio, que é o sal do acetato. Se eu reagisse aqui com meio ácido, vamos botar aqui o ácido clorídrico, que é um ácido forte, vai acontecer uma neutralização disso aqui, formando um outro sal. No caso aqui, ó, o que acontece? Toda vez que eu pegar um sal de um ácido carboxílico, toda vez que eu pego o sal de um ácido carboxílico e reajo ele com um ácido forte, ele vai voltar a ser o ácido carboxílico anterior. Tá vendo? E libera o sal correspondente.
Observe que uma forma de obter o ácido orgânico na forma não ionizada é a partir do seu sal. Então, se eu pegar, por exemplo, o acetato de sódio e tomar um pouquinho, né? Peguei um pouquinho de acetato de sódio e joguei para dentro. Ele vai descer no sistema digestório. Quando ele chegar no estômago, que é um pH extremamente ácido, ele vai voltar a ser o ácido orgânico que ele era antes. E vai entrar no organismo. Então, uma forma, tanto que o medicamento, geralmente, o medicamento que a gente utiliza de ácidos, alguns ácidos orgânicos, a gente não utiliza o ácido puro, a gente utiliza o sal dele, o ácido acético. Se fosse um medicamento, por exemplo, a gente tomaria acetato de sódio, que é mais fácil de produzir, é mais fácil, é menos danoso ao organismo. Então, assim, na verdade, é menos danoso inicialmente, né? Depois ele ferra com tudo. Mas, assim, até mesmo a conservação dele é mais fácil, então é mais fácil de você encapsular, tem toda essa questão, entendeu? Então, você pega o acetato de sódio, que é um sal, é mais fácil de transportar, mais fácil de tudo. E ele vai ter o mesmo nível de absorção que o seu ácido correspondente. Então, essa é a diferença do sal do ácido com o ácido puro, entendeu? Então, toda vez que eu pegar o sal de um ácido carboxílico e meio ácido, ele vai voltar a ser o ácido orgânico, né, não ionizado novamente. Porque aqui é uma reação de neutralização também, certo? Deixa eu ver o que tem aqui. Quanto maior o valor do pH envolvido, maior valor não, desculpa. Quanto maior a acidez desse ácido envolvido na reação, mais vai ser a eficiência dessa conversão. Então, por exemplo, o ácido acético, ácido clorídrico, que é muito forte, ele vai converter quase que 100% do acetato em ácido acético. Beleza? Existe um equilíbrio para isso tudo também, mas a gente não vai ser muito legal. Não precisa que a gente não. Realmente, eu estou achando que vai ter casório aí, viu, Rodrigues? Vive aí, Antônio. Então, gente, basicamente é isso que a gente vai analisar, certinho? Então, toda vez que eu pegar um sal de um ácido orgânico, ele vai, e se colocar em meio ácido, ele vai voltar a ser o seu ácido correspondente. Ácido, se eu pegar o benzoato, por exemplo, ele vai virar o ácido benzoico. Se eu pegar o propanoato, ele vai virar o ácido propanoico. E assim sucessivamente. Formiato, né, que é no caso o metanoato de alguma coisa, vai voltar a ser o ácido metanóico novamente em meio ácido. E isso acontece muito na absorção. Geralmente, quando a gente vai tomar um medicamento que precisa do ácido benzoico ou coisa parecida, a gente toma o sal dele. Por exemplo, salicilato. A gente toma o salicilato, não o ácido salicílico. Entendeu? E quando chega no estômago, ele vai ter o mesmo efeito. Tranquilo aí? Beleza? Isso daí, gente, ó, é influenciado diretamente no pH. Por quê? O que acontece? Ó, se eu pegar um pH igual a 2, por exemplo, o que significa pH 2? Significa que a concentração de hidrônio é igual a 10 elevado a 2, menos 2. Então, a concentração de hidrônio é isso aqui. Certo? Quando a gente joga isso no equilíbrio, vamos lá, no equilíbrio químico, olha só, né? Acetato. Deixa eu pegar outra cor aqui, só para a gente entender. Pegar aqui, ó. Mais hidrônio, né? Se a gente colocar aqui, o que a gente vai ter? No caso aqui, na verdade é o cabelo. O que a gente vai ter? O equilíbrio aqui, nós vamos ter a concentração do ácido, né? Concentração do acetato. Certo? Então, a gente vai ter essa constante de equilíbrio aqui, a gente já vai ter o valor de quem? Do acetato, do hidrônio, que já é 10 a menos 2, certo? Nós vamos ter, isso daqui vai praticamente ser igual a zero, reduzido, e isso daqui vai aumentar
muito. Entenderam? Por quê? Porque esse cara aqui vai ser convertido nesse, devido à presença de grande quantidade de hidrogênio. Certo? Então, esse daqui é o entendimento que eu quero de vocês. Certinho? Tranquilo, né? Então, basicamente, é essa informação que a gente quer. Então, por hoje é só. A próxima aula a gente começa a falar das reações com ácidos carboxílicos, né? É daí que a gente já vai começar a falar das reações, né? E formar seus substitutos, ou seus derivados.